Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. E hoje é dia de avançar mais um pouco na nossa jornada através do Rebel R, Narrativas Estelares. Um RPG de exploração espacial escrito pelo Júlio Matos e publicado pela Secular Games, que a gente está destrinchando aqui no canal, né? Vamos passar por todos os capítulos, sempre na tentativa, na esperança de selecionar os pontos mais importantes, mais interessantes, para dar uma ideia geral de qual é a pegada, qual é a proposta do jogo para quem ainda não conhece, beleza? E se você está chegando agora, mas quer saber tudo que a gente já comentou sobre o Rebel R, não tem problema, não entre em pânico, se liga aqui que a gente tem uma playlist exclusiva que vai concentrar todo o material que a gente produzir a respeito desse jogo. Então você pode assistir com calma, e se quiser seguir na viagem junto com a gente, é só se inscrever aí no canal e ativar o sininho, porque toda semana tem vídeo novo. Então olha só pessoal, para a gente começar aqui a nossa brincadeira hoje, só situando todo mundo rapidinho, estamos nos últimos vídeos, né, abordando o conteúdo do capítulo 2, que dá uma ideia geral sobre vários aspectos do jogo. Então hoje a gente vai fechar, né, o capítulo 2 do livro e vai abordar diversos temas. Vamos abordar aqui como é que funcionam os equipamentos no jogo, como é que funciona mais ou menos a questão da entropia, né, que a gente até já começou a tratar sobre ela no vídeo anterior, né, aqui entrando um pouquinho mais na parte de sistema, né, qual é o efeito, qual é o resultado da entropia em termos de regra e sistema. E por fim, as consequências. Quais são as possíveis consequências quando as coisas dão errado nos testes, né? O que pode acontecer? Quais são as possibilidades que estão aí à disposição do Zig, né, do narrador aqui do Rebel R. Então, apresentados os nossos 3 pontos, vamos começar a explorar esse conteúdo agora. Seguindo aqui a ordem do livro, a gente vai começar a falar sobre os equipamentos, tá? Que é o primeiro tópico aqui, o papel dos equipamentos. Então, eu vou ler só o iniciozinho para a gente já começar a partir daí. Olha só. As mais diferentes traquitanas eletrônicas, armas, trajes de proteção ou computadores são considerados em Rebel R equipamentos. Ponto. Isso aqui já dá uma boa simplificada. Então, assim, regra geral, tudo que você possa imaginar em termos de traquitanas, como o próprio livro diz, cai nessa categoria de equipamento. E como é que é o funcionamento deles em termos de regra, em termos de sistema? Vamos lembrar aqui que o Rebel R é um jogo que puxa mais para o lado narrativo, tá? Ou seja, várias coisas você pode sair por essa tangente, vamos dizer assim, né? Você pode simplesmente, dependendo, né, do narrador do grupo ali, ou da situação que está rolando, você tem o equipamento tal, então você consegue fazer. Você não tem, você não consegue. Mas quando for relevante, quando for trazer algo de emocionante para o jogo, os equipamentos eles podem funcionar como um pré-requisito para determinadas ações. Ou seja, você só pode tentar fazer tal coisa se você tiver o equipamento apropriado. Aí ele dá um exemplo aqui, se eu quiser escanear ali a fortaleza que a gente vai invadir para saber do que ela é composta e tal, você tem o equipamento, você tem o scanner para fazer esse tipo de avaliação? Né? Se você não tiver, você não pode nem tentar fazer. Né? Então, enfim, vai depender muito da questão da narrativa. Né? As regras elas estão muito bem misturadas aqui com a questão da narrativa, do que está acontecendo ali no jogo e tal, para tornar as coisas o mais coerentes possíveis. Tá? Pelo menos essa é a minha interpretação das coisas. Mas se chegarmos finalmente a uma questão de teste, como é que funciona o equipamento no teste? O que ele me traz aí de benefício, né? O fato de eu ter o equipamento? Bom, além de permitir que você sequer tente fazer determinadas ações, aqui como é que vai funcionar no Rebel R? Ele não vai te dar dados extras, tá? Mas ele vai te dar uma espécie de vantagem. Como é que funciona essa vantagem? O uso do equipamento vai permitir que você jogue novamente uma quantidade X de dados, tá? E isso vai estar na descrição de cada equipamento. Quais são os possíveis usos desse equipamento e, em cada uso, quantos dados você vai poder rerolar. E aqui sempre vai estar indicado no livro, olha, com este símbolo. Então, se você tiver só um símbolo, você pode rerolar um dado. Se você tiver mais de um símbolo, você vai rerolar a quantidade de dados que ele indicar. E como é que isso vai funcionar, essa rerolagem? É da seguinte maneira, eu tenho o equipamento e estou usando ele, por exemplo, numa situação que me permite rerolar até 2 dados. E aí eu vou fazer meu teste normal, tá? Vou montar a minha pilha de dados normal e vou jogar. Se após eu jogar e avaliar o resultado eu vi que eu não fui muito bem, eu tenho a possibilidade de rerolar 2 dados, porque o meu equipamento que eu estou usando na estação me permite isso. Só que aí, primeiro detalhe, se eu rerolar os dados, eu tenho que aceitar o segundo resultado. Ou seja, se a segunda jogada conseguir ser ainda pior do que a primeira, paciência, esse vai ser o resultado final. Isso é o que o livro chama de controle, ou seja, o equipamento te dá um certo nível de controle, né, sobre a sua jogada de dados. Isso aí de acordo, né, com o uso de cada um equipamento.
E aí isso vai ter também, em capítulos futuros, eu imagino que tenha uma descrição mais aprofundada de vários equipamentos que podem existir aqui. E alguns equipamentos, pelo que está informado aqui, podem inclusive ter múltiplos usos, múltiplas utilidades. Ou seja, da maneira como eu estou visualizando aqui até esse momento, você pode ter equipamentos que vão te permitir rerolar quantidades diferentes de dados, dependendo da forma como você utilizá-los. É o que eu estou imaginando inicialmente. Mas, né, para a gente fechar aqui, em termos de regra geral, é isso. O equipamento, o uso do equipamento vai te permitir ter esse controle, ou seja, rerolar uma quantidade X de dados depois que você fizer a primeira jogada e avaliar e achar que não se deu muito bem. O uso básico é esse. Seguindo adiante, vamos para o nosso segundo tema, que é justamente a questão da entropia. Então a gente vai ter um tópico aqui, olha, destacando a importância da entropia e como é que ela funciona, mais ou menos, né, aqui em termos de regra, de sistema. Então, assim, para a gente entender um pouquinho quais são as possibilidades desse elemento do jogo, a gente vai começar falando o seguinte, ou relembrando, porque eu acredito que eu tenha mencionado isso já. Como é que surge a entropia aqui? Quando você vai jogar a sua pilha de dados, todo número 1 que você tirar vai ser um ponto de entropia, que, regra geral, vai ser transportado para o Zig. Vai servir como se fosse alimentando cargas, né, para o Zig, para o narrador. E o que ele pode fazer com essas cargas? Eu vou ler um trechinho aqui do livro, olha só. Essa entropia vai ser um recurso, né, para o Zig, e ele vai poder usar isso para avançar a história, interferir com os protagonistas para além dos conflitos e desafios, provocar efeitos maiores no mundo do jogo e mover a trama na direção dos eventos. Tá? Ou seja, trocando em miúdos aqui, é como se a entropia fosse um trunfo, um coringa, uma carta branca que o Zig tem para, em determinados momentos, de acordo com certas regrinhas que a gente vai ver em capítulos futuros, interferir ali na vida das personagens para tornar as situações mais complicadas, para colocar mais obstáculos, para tornar as coisas mais difíceis, né, de uma maneira geral, num aspecto mais amplo, é isso. Ou seja, cada jogada de dados que você fizer, cada pilha de dados que você montar, existe a possibilidade de você estar fornecendo, entre aspas aqui, munição para o inimigo, né? Ou seja, dando ao Zig mais oportunidades de interferir na história. Então, por conta disso, isso é o que a gente sabia até o presente momento, tá? Mas por conta disso, entra aqui no jogo uma possibilidade que eu encaro como uma forma mais estratégica de você lidar com a entropia, porque aqui a gente descobre que não necessariamente a gente precisa passar toda a entropia adquirida numa jogada ruim para o Zig. Então, vamos ver aqui agora quais são essas outras possibilidades de lidar com a entropia. Então, olha lá, o livro vai trazer aqui um tópico chamado distribuindo na ficha. Ou seja, você pode, ao invés de repassar direto, de mão beijada, essa entropia para o Zig, né, que você tem certeza que vai devolver isso na forma, né, de algum inconveniente, de alguma consequência negativa, você pode, entre aspas aqui também, absorver essa entropia, absorver essa energia negativa, vamos chamar assim, entre aspas, né? Claro, sabendo que isso também vai trazer consequências negativas para a personagem ou para o grupo. Mas aí é que eu digo que entra a parte da estratégia, de você fazer a continha do que vale mais a pena naquele determinado momento. Quais são as possibilidades de você distribuir a entropia na sua ficha? Primeiro, existem 3 possibilidades, tá? Você pode distribuir na sua própria ficha, né, nas posturas, e eu vou mostrar aqui um exemplo que o livro traz, olha aqui. Então, na ficha de personagem, você vai ter as posturas. A gente até já comentou sobre elas, tá? As posturas de analisar, interferir ou evadir. Ou seja, você tem 3 espaços de cada uma dessas posturas na sua ficha. Então, você pode, né, a cada jogada de dados, absorver um ponto de entropia e colocar na postura. E aí você vai marcar aqui o dado, conforme está aqui. Qual é o resultado, qual é o efeito prático disso? Olha só. Primeiro, só relembrando aqui também um pouquinho de sistema que a gente vai ver com mais detalhes mais para frente. Cada número 6 que você consegue na jogada de dados é um sucesso. Cada número 6 extra é como se fosse um sucesso melhorado. É um sucesso melhorado. Ou seja, você vai fazer aquilo de uma maneira melhor, ou mais rápida, ou causando mais dano, sei lá, vai depender da situação. Mas cada 6 extra é como se fosse uma ampliação, vamos chamar assim, né? Uma melhoria no seu sucesso. Só que você tem um limite para isso, que é um máximo de 3, né, espaços, que é o que tem aqui na ficha. Então, por mais que você tenha uma jogada de dados extremamente bem sucedida e você consiga 5 sucessos, 5 números 6, o efeito máximo que você vai conseguir vai até 3. Se você coloca entropia na sua ficha, você diminui essa possibilidade. Então, nesse exemplo que eu dei, você conseguiu 5 sucessos, o máximo do seu efeito seria 3. Se você já colocou uma entropia na sua ficha, isso cai para 2, entendeu? E assim vai. Ou seja,
Conforme você vai se dando mal nos testes e vai colocando entropia na sua ficha, você vai diminuindo a intensidade ou a amplitude dos efeitos que a personagem pode causar. Por isso que eu digo que é uma questão de estratégia, de saber a hora certa de colocar em que local, né, a entropia extra. Assim como você pode fazer isso na ficha da personagem, você pode fazer isso também na ficha da nave, que também tem posturas, tá? Isso aí, imagino eu, que vai depender também do tipo da cena, da narração, o que está rolando ali, para vocês chegarem num consenso, o que faz sentido, né? Você alocar a entropia, se é na ficha da personagem, se é na ficha da nave, em que postura e tal, isso eu estou imaginando que seja dessa forma, beleza? Mas os efeitos na nave também são os mesmos. Vai diminuir o impacto, né, a possibilidade dos efeitos causados pela nave naquela determinada postura. Então, essa é a primeira possibilidade, né, ou melhor dizendo, as duas primeiras possibilidades de você se livrar da entropia, ou melhor dizendo, não repassar a entropia para o Zig e absorvê-la. Ou você coloca na sua própria ficha, ou você coloca na ficha da nave, sofrendo essas consequências. E aí você já pode estar pensando, pô, mas tá pegado esse negócio aqui, já vi que eu vou me dar mal com esse negócio de entropia aqui, vou perder tudo rapidinho. Não tem uma outra coisa que eu possa fazer, não tem uma outra maneira de eu impedir que essa entropia chegue ao Zig? Tem mais uma, que é o que o livro chama aqui de fardo. Eu vou ler um trechinho aqui para vocês, olha só. Ao invés de alocar na postura, a protagonista pode decidir carregar as entropias como um fardo, até o limite disponível na ficha. Ao usar entropias como um fardo, a protagonista pode, até o final da sessão, transformá-las em marcas, que são características duradouras para a protagonista. Os fardos representam a decisão da protagonista de lidar com um problema de forma individual, ao invés de entregá-los para gerar problemas para todo o grupo. Essa opção ajuda a não carregar tantas entropias alocadas em posturas. Aqui, esse ponto provavelmente vai ser melhor explicado em capítulos futuros, mas como é que eu vejo isso aqui nesse momento? Você carrega esse fardo, né, aí também já voltando para um lado mais narrativo da coisa, é como se fosse uma consequência negativa somente para a sua personagem, que vai durar até o final da sessão, pelo que ele está colocando aqui. E é diferente, por exemplo, de você deixar essa entropia ir até o Zig, que pode voltar como uma consequência negativa que vai afetar o grupo todo. Pelo menos é assim que eu estou enxergando até o presente momento da coisa, tá? E para a gente fechar essa parte aqui da entropia e avançar para o próximo tema, tem duas informações que eu acho que são importantes de comentar com vocês. Primeiro, a quantidade de entropia que eu posso metabolizar, né, entre aspas, aqui dessa maneira. Se eu sou muito azarado nos testes e eu tiro vários números 1, a minha situação é muito complicada. Por quê? Eu só posso absorver, como eu estou chamando aqui, né, metabolizar essa entropia, 1 ponto por jogada de dados. Tá? Então vou dar um outro exemplo aqui absurdo. Se eu jogo lá e tiro 5 números 1, complicado. Por quê? Eu só posso amortizar um desses pontos. E aí, esse ponto eu vou escolher o que eu vou fazer com ele. Se eu coloco na minha postura, se eu coloco na postura da nave, ou se eu transformo em fardo. Tá? Mas só um ponto. No meu exemplo aqui, os outros 4 passam automaticamente para o Zig. Ou seja, se você for muito azarado nos testes, você não tem como barrar o Zig de ganhar essa entropia. Você só pode diminuir a quantidade de pontos que ele vai ganhar, que ele vai ser carregado. Né? É a única coisa que você pode fazer. Que também não deixa de ser uma questão de estratégia. Né? Que será que vale a pena eu absorver esse ponto aqui agora, ou melhor passar para ele? Enfim, aí vai depender do que estiver rolando lá no jogo. E a segunda informação é o seguinte: quanto tempo dura essa questão da entropia? Né? Se eu transformar ela num fardo, até já falei aqui para vocês, é até o final da sessão. Mas, e se for essas que estão na postura? Quanto tempo vai durar? Como é que eu zero isso aqui? Como é que eu recupero a minha postura? Segundo o livro coloca aqui, esses pontos vão ser zerados somente no final do capítulo. E quem define o final do capítulo? É o Zig. Né? O final do capítulo ele considera quando você faz um interlúdio ali. Claro, o Zig tem algumas regrinhas, tem algumas balizas para isso, mas a gente vai ver isso com mais detalhes no capítulo específico que trata dos poderes do Zig, né, do narrador, que, salvo engano, é até o próximo capítulo que a gente vai abordar aqui na nossa série. Seguindo adiante para o nosso próximo tema, a gente vai tratar aqui um pouquinho sobre as consequências, né, das ações para os personagens, ou seja, as consequências negativas, quando a coisa dá errado, quando o teste falha, né, enfim. Aqui, só lembrando sempre, Rebel R vai mais para o lado da narrativa, então isso tudo tem que estar coordenado, tem que fazer sentido, tem que ser coerente com a narrativa que estiver rolando ali na hora, tá? Mas basicamente você pode ter a perda de ímpeto, que a gente vai comentar aqui também, e consequências mais mundanas, vamos chamar assim, dano que a personagem vai levar, né? Você pode também perder uma possibilidade, você ia fazer aquilo de um jeito, mas como você falhou, essa possibilidade não existe mais. Perda de tempo, você tinha um tempo X para fazer ali, como você falhou no teste, agora o seu tempo está reduzido. Enfim, diversas possibilidades de acordo com o que estiver acontecendo ali na narração, na cena.
O primeiro ponto aqui, como consequência que o livro vai abordar, é o ímpeto, olha só. Então o ímpeto, assim, sendo bem sucinto, ele funciona basicamente como uma espécie de força de vontade. A força de vontade da personagem, é a resolução, é a determinação da personagem em seguir adiante. Então o ímpeto é uma característica que vai variar bastante, ou pode variar bastante, ao longo da sessão. Geralmente, você vai começar com 8 pontos, e aí conforme você vai sofrendo essas consequências, né, você vai diminuindo a quantidade de ímpeto que a personagem tem. E aí na ficha, olha, vai ter aqui dividido, só que você vai começar a marcar, né, ao contrário, porque aqui você está com o ímpeto cheio e você vai diminuindo até chegar, né, numa condição que você está quase sem força de vontade. E aqui, só rapidinho, quais seriam, né, essas condições? A primeira delas é com foco. Você funciona normal, tá tudo bem, sua determinação está intacta. Depois você está vulnerável, está ali no limite da sua força de vontade, será que vale a pena seguir adiante ou não e tal, esse tipo de coisa. E por fim, a última condição seria a mercê. A protagonista não tem mais motivos ou forças para prosseguir. E aqui é bom lembrar que a gente está falando de uma característica que vai mais para o lado emocional da personagem. É força de vontade, é determinação, é resiliência, é alguma coisa assim. Então isso precisa também, além de ter as consequências mecânicas no jogo, isso precisa ser interpretado, né, de alguma forma. Em relação a consequências, né, de saúde, a gente vai ter aqui também, olha, os níveis, né, vamos dizer assim, de vida. E aqui é uma coisa talvez mais básica. Conforme você vai levando dano, você vai marcando e aí tem as consequências. Então, lá pelas tantas, olha só, você começa a perder um dado, 2 dados, né, nas suas pilhas, né, de jogadas, e o último nível seria o limiar da morte. Esse limiar da morte é aquela situação, você ainda não morreu, mas está quase lá. Se você passar muito tempo sem receber um atendimento, ou se você levar um outro dano, né, fruto de uma consequência, aí você morre automaticamente. Mas tem alguns detalhes interessantes aqui também nessa questão de saúde no Rebel R. Primeiro, aqui a gente vai ter meio que um cruzamento com a questão da força de vontade, que eu acabei de falar ali, né, do ímpeto. Se você tiver muito ferida, né, a personagem estiver muito ferida, mas o seu ímpeto estiver ainda em boas condições, né, naquela questão aqui com foco e tal, você ainda pode tentar fazer algumas coisas, porque se você tiver com o ímpeto baixo e a vida baixa também, a saúde baixa, basicamente você só quer se esconder ali e sair de cena para evitar a morte. Então existe esse cruzamento de elementos do jogo, né, que eu achei bem interessante também. Um outro ponto que eu achei muito interessante mesmo em relação a essa questão de saúde aqui no Rebel R é o seguinte, é porque tem um elemento de grupo aí. Se uma personagem cai, tá nesse limiar da morte, quanto tempo ela tem até morrer de fato, né? Aqui não vai ser medido em turnos, vai ser medido em entropias, e a entropia do grupo. Ou seja, a partir do momento que a personagem entra nesse limiar da morte, o Zig começa a contar as entropias que todo o resto do grupo vai tirar. Então, se ocorrerem nas jogadas de dados 6 entropias, né, considerando todo mundo, tá, o grupo todo, antes que essa personagem receba algum tipo de ajuda, ela morreu. Isso eu achei interessante porque, assim, como o próprio livro coloca aqui, se as personagens estão agindo sem se preocupar com a que está ferida, a possibilidade disso acontecer mais rápido é maior. Ou seja, é uma maneira de, entre aspas, tentar forçar aqui uma ação em conjunto ou uma preocupação em conjunto com a personagem que acabou de cair. Eu achei essa mecânica bem interessante, quero vê-la rodando em mesa. E finalmente, para a gente já encaminhando para o final desse vídeo, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre cura e recuperação. Como é que as personagens saem dessas enrascadas, né? Como é que elas deixam esse limiar da morte, esse tipo de coisa, né? Ou se recuperam de ferimentos. Primeiro, falando especificamente da saúde, como é que isso vai funcionar? É diferente de outros jogos, porque não tem aquele negócio de uma boa noite de sono, tantas horas ali sem fazer nada, você vai recuperando. Não, não tem isso. Aqui também vai estar ligado com a questão da narrativa, tá? Ou seja, a personagem vai ter que investir o seu tempo ativamente nisso. Dizer, olha, narrador, Zig, eu estou em recuperação, eu vou procurar um tratamento, vou procurar ajuda, esse tipo de coisa. E isso para ferimentos leves, tá? E aí o Zig vai arbitrar quanto tempo vai precisar para essa recuperação. Pelo menos é o que eu consigo apreender daqui. Se o ferimento for relevante, for uma coisa mais grave, você vai necessariamente precisar de ajuda médica especializada. Existem no jogo também os famosos kits de emergência, mas qual é a função deles em termos de mecânica? Eles vão recuperar o ímpeto da personagem, porque com o ímpeto ela consegue agir, ela consegue fazer outras coisas. Recupera 3 de ímpeto cada kit, né, de emergencial, mas o ferimento permanece. E aí, regra geral também, ao final de cada capítulo, né, que o Zig determina quando o capítulo termina, quando entra numa fase de interlúdio, aí sim as personagens podem ter o tempo necessário para se recuperarem dos ferimentos, sejam leves ou sejam relevantes. E em relação ao ímpeto, né, que eu estou chamando aqui de força de vontade, de determinação, como é que vai funcionar a questão da recuperação? Essa característica ela vai mais para o lado
emocional da personagem. Então eu vou ler um trechinho aqui do livro que vai dar uma ideia geral de como é que isso funciona. Olha só. As protagonistas podem recuperar o ímpeto focando em suas marcas, trazendo para a cena algum elemento a princípio ruim de seu passado, mas que lhe motiva a seguir avançando. Sempre que a protagonista trouxer uma marca dentro da sua atuação, um diálogo com outra protagonista, ou mesmo a descrição de suas ações condizentes com a ficção na cena, com um argumento que fundamenta a importância do aspecto da sua marca, ela recupera 2 pontos de ímpeto. Ou seja, aqui uma coisa mais, de fato, né, bem voltada para a questão narrativa, subjetiva, de você criar ali em cima das bases da personagem. É como se ela recarregasse as baterias de alguma forma e recuperasse essa determinação. Mas você precisa interpretar isso através de situações de jogo. E aí, se o Zig julgar que tá bacana, tá condizente, você pode recuperar até 2 pontos de ímpeto. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Fechamos mais um capítulo aqui do Rebel R. Espero que vocês estejam curtindo a jornada. Quem assistiu o vídeo até agora, muito obrigado. Deixa aí o seu like, seu comentário pra gente continuar batendo papo. E no mais, a gente se encontra na próxima resenha.